A guerra em Gaza, um conflito que já dura mais de um ano, ganhou novos contornos explosivos. O Tribunal Penal Internacional decidiu agir, emitindo mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, acusando-os de crimes de guerra e contra a humanidade. Essa decisão chocante expôs Israel ao escrutínio global e colocou os Estados Unidos, seu maior aliado, em posição defensiva. Mas será que estamos diante de um marco histórico pela justiça ou de um ataque à soberania? Enquanto mais de 120 países se preparam para cumprir o mandado, as tensões internacionais só aumentam. Os aliados defendem, os críticos atacam, e a ira domina os debates sobre quem tem razão. No meio disso tudo, a população de Gaza segue sofrendo. E você, já pensou no impacto que essas decisões têm para o futuro da paz mundial? Se você quer entender como essas questões moldam o cenário global e o papel de cada nação nesse xadrez geopolítico, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe dessa discussão que está transformando a história diante dos nossos olhos. Imagine um tribunal em Haia, onde as palavras têm o peso de sentenças globais. O Tribunal Penal Internacional não hesitou em cravar sua posição ao emitir mandados de prisão para Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. Acusações de crimes contra a humanidade e guerra em Gaza ecoam pelo mundo, apontando os holofotes para decisões controversas e momentos de dor coletiva. Não é todo dia que líderes de uma nação encontram seus nomes em um contexto tão grave. Esse movimento sinaliza uma tentativa de responsabilização que promete desdobramentos complexos. Enquanto o mundo observa, é inevitável pensar no impacto político dessa decisão. A guerra em Gaza se tornou o palco central dessas acusações, alimentando debates intensos sobre os limites da atuação militar e a preservação da vida humana. Para os envolvidos, esse mandado não é apenas um documento legal, é uma mancha que pode moldar suas trajetórias políticas para sempre. Por outro lado, essa decisão também ergue a questão: até que ponto a justiça internacional pode intervir em conflitos tão profundos? O que para uns é justiça, para outros é um ataque direto à soberania. Netanyahu, um nome conhecido por sua postura firme e estratégia política incisiva, agora enfrenta uma das maiores crises de sua carreira. A CPI, com esse movimento, mostra que até as lideranças mais poderosas podem ser desafiadas. Isso pode parecer distante do cotidiano, mas pense nisso. Se líderes podem ser chamados a responder por suas ações, como nós, em nossa esfera pessoal, enfrentamos os impactos de nossas decisões. Entre ira e diálogo, é possível aprender com essa dinâmica que justiça e equilíbrio são valores universais. Com mais de 120 países membros da CPI, a possibilidade de prisão internacional para Netanyahu e Gallant se torna um jogo de xadrez global. Cada viagem internacional agora carrega o risco de detenção, transformando o passaporte diplomático em um bilhete potencial para a cela. Isso expõe uma realidade surpreendente. O impacto de uma decisão não se limita às fronteiras nacionais, ecoando nas salas de poder ao redor do planeta. É como se a justiça fosse uma rede invisível, pronta para capturar seus alvos. Essa obrigatoriedade de cumprimento cria um dilema diplomático para países alinhados a Israel. Imagine o peso de um país como França ou Alemanha, que precisa equilibrar suas relações com Tel Aviv e seu compromisso com a CPI. Essa situação já desencadeou debates internos em muitas nações. Vale o risco de desagradar Israel em prol da justiça internacional. Enquanto isso, a guerra em Gaza segue como pano de fundo dessa tensão, reforçando o quanto decisões políticas têm um impacto global inegável. Para os acusados, a ideia de detenção internacional é mais que um inconveniente, é uma limitação de movimento e influência. Netanyahu, conhecido por sua habilidade em construir alianças estratégicas, pode se ver encurralado. E ao mesmo vel para Gallant. Essa situação levanta uma questão importante: como as lideranças se adaptam quando suas opções são restringidas? A resposta talvez esteja na estratégia e na coragem de encarar as consequências de seus próprios ataques ao cenário político e humanitário. A decisão da CPI não passou despercebida por Israel e pelos Estados Unidos, dois países que compartilham a posição de não membros do tribunal. Com críticas afiadas, ambos alegaram que o mandado reflete motivações políticas, ao invés de uma busca genuína por justiça. Essa perspectiva levanta dúvidas sobre a imparcialidade da CPI, questionando se o tribunal é capaz de separar a justiça de interesses geopolíticos. Em um mundo onde a ira e a política frequentemente se misturam,
essas críticas não podem ser ignoradas. Israel, diretamente afetado, considera o mandado um ataque contra sua soberania e um reflexo de preconceitos internacionais. Os Estados Unidos, seu aliado de longa data, reforçam o argumento ao afirmar que decisões como essa podem desestabilizar a busca pela paz. Contudo, para os defensores da CPI, esse tipo de reação é esperado quando os poderosos são desafiados. Enquanto isso, a guerra em Gaza continua sendo um espelho de tensões históricas que vão além das decisões de qualquer tribunal. Essa controvérsia também revela algo maior: o quanto o sistema jurídico internacional depende da confiança e da adesão dos Estados. Sem o apoio de países como Israel e Estados Unidos, a CPI enfrenta desafios para consolidar sua autoridade. Mas fica a pergunta: a justiça deve se curvar às vontades políticas? Como as nações, especialmente as envolvidas em conflitos como o de Gaza, podem equilibrar as responsabilidades internacionais com seus interesses nacionais? Essa discussão vai muito além de papéis assinados. É um confronto entre visão e poder. A reação internacional ao mandado da CPI trouxe à tona um mosaico de opiniões. Países como França e Países Baixos se posicionaram claramente a favor, reforçando a importância da justiça internacional e da responsabilização por crimes de guerra. Para eles, apoiar a decisão é também um compromisso com os valores democráticos e humanitários. Contudo, é impossível ignorar as reações opostas vindas de Israel, onde líderes enxergam esse veredicto como mais um capítulo de preconceito histórico, alimentado por um cenário global dividido entre guerra e diplomacia. Por outro lado, essa tensão evidencia a complexidade das alianças políticas. Enquanto algumas nações aplaudem a CPI, outras optam por manter uma postura neutra, talvez temendo retaliações ou desejando preservar relações estratégicas. Para muitos, o apoio europeu simboliza um alinhamento com os esforços de controle de crises humanitárias, especialmente em regiões dilaceradas por ataques e conflitos. Essa dualidade ilustra como a política externa, mesmo nos dias atuais, é um delicado equilíbrio entre valores éticos e interesses práticos. A acusação de antissemitismo lançada por figuras israelenses adiciona uma camada ainda mais sensível à discussão. Essa percepção não apenas polariza o debate, mas também transforma a decisão da CPI em uma arma retórica usada para fortalecer narrativas nacionais. Aqui está o ponto. Em meio a tantas reações, qual será o papel das nações neutras e daqueles que ainda se posicionam? A tensão segue crescendo, e o cenário internacional parece pronto para mais embates. A decisão da CPI chega como uma faísca em um barril de pólvora, complicando ainda mais os esforços por um cessar-fogo em Gaza. Há 13 meses, o conflito alimenta um ciclo de destruição e sofrimento, com ataques constantes que deixam marcas profundas na população. Enquanto líderes tentam negociar a paz, o mandado de prisão surge como um elemento de tensão adicional, dividindo opiniões e aprofundando o clima de desconfiança entre as partes. Nessas condições, cada movimento estratégico conta como um jogo de xadrez onde vidas estão em jogo. As condições humanitárias em Gaza são uma ferida aberta, e a nova pressão internacional só intensifica o foco nesse tema. Milhares de famílias vivem sob bombardeios constantes, com acesso limitado a recursos básicos como água e alimentos. Ao mesmo tempo, a decisão da CPI coloca ainda mais holofote sobre a responsabilidade das partes envolvidas nos ataques. Para muitos, o cessar-fogo parece uma utopia distante, enquanto para outros, é a única saída para frear a ira crescente e minimizar o sofrimento humano. O desafio agora está em como conduzir o diálogo em meio a uma atmosfera tão carregada. Como alcançar um consenso quando o próprio processo de negociação está contaminado por desconfiança e interesses conflitantes? Talvez seja o momento de observar exemplos históricos onde a diplomacia triunfou sobre a guerra. Gandhi na Índia ou Mandela na África do Sul enfrentaram situações extremas, mas provaram que o diálogo persistente pode abrir caminhos onde antes só havia escuridão. Gaza espera por sua solução, mas a pergunta persiste: quem será o arquiteto dessa paz? A guerra em Gaza, os ataques constantes e a ira nas relações internacionais mostram como decisões podem mudar o rumo da história. E você, como enxerga tudo isso? Acha que a CPI está agindo por justiça ou há interesses ocultos? Comente sua opinião e continue acompanhando para entender os desdobramentos desse caso. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e não perca as próximas análises.